Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a alhures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirá a sombra em torno. O reflexo de tudo que atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no canal do Júlio de Abreu para falar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, que tantos nos esclarece. E é bem importante para divulgar esse nosso canal, ou seja, para dar oportunidade a outras pessoas conhecerem a doutrina, conhecer os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos traz. É importante a gente divulgar bem esse canal. Então, se puder compartilhar com seus amigos, convidar para conhecer a doutrina, e mesmo se não for doutrina, a gente fala de evangelho, a gente fala de transformação, que isso independe de ser doutrina espírita ou não. O que vai trazer a nossa salvação, a gente sabe que é a nossa transformação, a nossa melhora dos nossos sentimentos. Então é legal divulgar esse canal, é legal curtir também, porque quando aperta no botãozinho lá de curtir, no joinha, o canal ganha relevância no YouTube. Então, no momento de busca, que alguém coloca lá, palestra espírita, aí existe a chance de aparecer os nossos vídeos. Então, curta o canal, se inscreva se não tiver inscrito, e é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as curas e os milagres de Jesus. Esse é um tema que dá para falar horas e horas e horas. Então a gente vai fazer um resuminho aqui, falar algumas coisas sobre os milagres de Jesus. O que são os milagres, né? Existiram mesmo? Como definir? O que aconteceu? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, começando pela definição de o que é um milagre, né? Então, o milagre, eles são coisas espetaculares, né? Coisas maravilhosas, é uma das definições do milagre. Outra definição que tem do milagre é coisas que fogem à natureza, né? O sobrenatural. Então a gente vai falar um pouquinho dos dois e a gente vai falar um pouquinho se realmente a gente acredita no milagre, não acredita, qual o entendimento de milagre. Dependendo do entendimento de milagre que a gente tiver, a gente vai afirmar que existem milagres e que todos nós podemos fazer milagres. Olha que louco, hein? O Espiritismo, ele entende o milagre, ele está alinhado com a doutrina espírita quando ele entende que o milagre não existe. Mas por que isso? A diferença é que para a ciência, eles precisam controlar os fenômenos, eles precisam mensurar, eles precisam ser capazes de reproduzir. Quando quando não tem um padrão de reprodução, então aí a ciência refuta. E o Espiritismo já não. Por quê? Porque o Espiritismo aceita algumas leis naturais que a ciência ainda não estudou e não domina. Então, nesse aspecto, é uma das diferenças, porque a ciência ainda não aceita algumas dessas leis que o Espiritismo aceita, estuda
Isso é o que define, é o que muda o entendimento da ciência com o Espiritismo. Vamos entender um pouquinho de Jesus no momento dos milagres. Primeiro, será que Deus fez Jesus diferente da gente? Jesus, o Deus, privilegiou Jesus? Não, né? Tem gente que fica espantado assim, nossa, mas Jesus foi como a gente? Jesus foi como a gente. Jesus passou por todo o processo de depuração. Hoje ele está assim, num momento muito distante da gente pela sua depuração espiritual, pela sua bondade infinita. Ele está num outro patamar muito longe da gente. Mas Jesus não foi criado perfeito. Jesus, como a gente, passou por processos de aprendizado. O tempo que ele levou isso, o tempo que a gente está levando, é uma outra discussão. Mas ele passou sim por um processo de aprendizado. E aí ele foi designado para ser o gerente, né? Para cuidar do planeta Terra. Ele é único na escala evolutiva dele? Não, não é também. Mas Jesus é o nosso modelo porque ele foi designado para salvar a gente. Essa palavra salvar é importante, que a gente vai falar mais sobre ela. Então, se a gente entende Deus como soberanamente justo e bom, a gente não pode crer que ele criou um ser perfeito que foi Jesus e criou a gente que está aqui penando, né, apanhando com as próprias imperfeições. Então, Jesus está assim muito distante da gente pela sua depuração, pela sua pureza espiritual, mas ele passou pelos processos de aprendizado, tá bom? Como todos nós passamos. E a gente precisa, é legal colocar aqui, o sacrifício de Jesus. Qual foi o sacrifício de Jesus para ele vir aqui na Terra? Então ele teve sim um sacrifício que foi, mas não foi aquele sacrifício onde a maioria fala que ele foi pregado na cruz, ele sofreu por nós, né? Aquelas coisas todas, colocou a coroa de espinho. Não, não foi esse o sofrimento de Jesus. Não foi esse. Porque Jesus tinha uma compreensão muito maior, né? Xingavam Jesus, batiam Jesus. Aquilo não foi o sofrimento dele. O sofrimento foi ele se adequar, se adaptar para assumir um corpo grosseiro aqui na Terra. Então esse foi o sofrimento, porque pela pureza dele, para que ele pudesse assumir um corpo grosseiro como o nosso, ele teve sim que fazer um sacrifício muito grande. E Jesus, quando encarnado na Terra, ele teve os laços mínimos necessários ligados à Terra, ao corpo, para que ele pudesse interagir com a gente. Então, ele vivia o tempo todo em dupla vista, vivia enxergando o mundo espiritual o tempo todo. E isso, inclusive, está bastante relacionado aos milagres ou aos fenômenos operados por Jesus. Então Jesus ele enxergava a nossa essência, ele via para a gente, ele olhava para a gente e conseguia enxergar o nosso momento de entendimento, a nossa vontade real de mudar. Ele identificava no nosso perispírito as nossas fraquezas. Ele enxergava no nosso hálito espiritual se a gente tinha realmente a vontade de mudar. Ele enxergava quando olhava para cada um de nós, para cada uma daquelas pessoas que ele operou os milagres, né? Para cada uma daquelas pessoas que ele operou os milagres, e conseguia enxergar o merecimento, se aquela pessoa estava no momento de transformação. Então isso é bastante importante. Jesus sabia, na maioria das vezes, ele conseguia enxergar a distância. Então teve uma passagem lá que Jesus está indo para Jerusalém, e aí ele para na entrada de um povoado e fala, ó, lá na entrada do povoado vai ter um burrico assim, 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 assado que está preso, você tira ele de lá e traz aqui que eu vou entrar na cidade montado no burrico. Como que Jesus sabia, né? Tá louco. Como que ele sabia que estava lá? Então Jesus era o tempo todo assessorado, ele enxergava muito além do que a gente consegue enxergar aqui, e ele tinha também os seus amigos espirituais que os auxiliava nesses trabalhos.
Então isso está relatado em Mateus, no capítulo 21, versículo 1, e em Marcos, no capítulo 11, versículos 2 e 3. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, é essa narrativa que ele traz, que Jesus está chegando na cidade, e aí ele, antes de entrar, ele fala, vai lá, pega o burrico, traz aqui, darará, darará. Então, ele enxerga as nossas necessidades, ele enxerga muito além do que a gente consegue entender. Então, cada ocasião das curas e dos milagres, elas eram colocadas em circunstâncias perfeitas para que acontecesse aquela cura, para que acontecesse aquele milagre, aquele fenômeno. E na maioria das vezes, quando havia fenômenos de efeito físico, estavam sempre presentes o Tiago, o Pedro e o João. Então, inclusive, uma das vezes em que Jesus se transfigurou, ele foi lá para cima do monte e ali chamou, falou, vem os 3 comigo. E aí eles foram lá e aí Jesus se transfigurou. Aí teve outro momento também, que foi quando ele foi trazer de volta uma mocinha, uma jovem, que todo mundo acreditava que ela estava morta. Ele falou, fica todo mundo aí, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Aí foram os 4 lá e trouxeram a mocinha de volta à vida. Então, cada vez que Jesus operou esses fenômenos, ele tinha algumas circunstâncias e ele sabia exatamente que aquele era o momento, aquela era a pessoa e que ali era o momento dele fazer esse fenômeno que ia ferir o sentimento grosseiro das pessoas. Porque até hoje a gente ainda precisa disso. Né? Então Jesus não sai curando qualquer um, sai curando, cura aquele. Não, não, não. Tinha momento certo, circunstâncias adequadas e as pessoas certas para ele operar, para ele fazer, para ele mostrar como é importante a transformação. Então não era aleatório não, tá bom? Tanto é que lá no paralítico de Betesda, lá quando ele foi, a gente vai falar um pouquinho, tinha um monte de gente doente lá, porque eles ficavam esperando, que o Betesda era assim, era uma fonte, que eles acreditavam que quando a água se mexia, você ia lá, se molhava naquela água e aí curava das suas doenças. Então era lotado de gente, um monte de gente querendo se curar. Jesus foi lá numa pessoa específica, num paralítico, e foi lá e fez ele andar. Ele falou, levanta, pega a sua esteira e vai se mostrar aos sacerdotes. Então, é uma pessoa certa, com circunstâncias certas, para que ele fizesse, para que ele operasse cada um daqueles fenômenos. Então, vamos falar um pouco do paralítico de Betesda. Jesus então se aproxima, vendo aquela multidão lá, querendo se curar, querendo se molhar na água, né? Porque se você conseguisse tocar na água quando ela estivesse mexendo, você se curava. Jesus observa um coxo, né, com deficiência física, e aí ele chama o cara para perto dele. E aí ele faz a imposição de mãos e fala para o rapaz levantar, pegar a sua esteira e ir embora. Mas mais importante do que isso, ele sempre deixa uma frase, ele sempre deixa umas dicas. Jesus era muito sabido, né? Então ele chega pro cara e fala assim, ó, deixe de pecar, levanta, vai embora e deixe de pecar para que não suceda o pior. Olha que importante isso. Então assim, ele fez o cara se recobrar e deu a dica, falou, não adianta nada eu fazer isso aqui e você usar as suas pernas para fazer coisas piores, porque depois vai ser pior para você. Então olha que legal. Então Jesus, com a imposição das mãos, depositou as energias necessárias, reorganizou fluidicamente, reorganizou as células que aquela pessoa precisava, ou a gente não sabe exatamente o motivo, né? Ou, de certa forma,
recolheu, acudiu, socorreu algum irmãozinho que eventualmente estivesse causando aquela deficiência naquele irmão. Olha que legal, né? Então são várias as possibilidades, mas de qualquer forma foi ou por meio de organização fluídica, magnética, ou por meio de socorro espiritual. Então foi isso que aconteceu naquele momento. Aí depois tem uma outra passagem do cego Bartimeu, que Jesus também indo para Jerusalém, passando por Jericó, ele se deparou com o Bartimeu lá na entrada da cidade, e aí o Bartimeu, eu preciso que você me cure, blá, começou a pedir para ele, e as pessoas mandando o Bartimeu, cala a boca, porque ele ficava gritando o tempo todo, né? O cara não enxerga, ele ficava pedindo por ajuda. Aí Jesus falou, traz aquele cara aqui. Olha, é sempre assim, tem um monte de gente. Jesus falou, traz aquele cara aqui. Bartimeu chegou perto dele. Outra coisa importante, o que Jesus fez? Não falou, tá curado, vai embora. Ele falou assim, ó, o que queres que eu faça? Jesus perguntou para ele, o que queres que eu faça? Então é sempre importante a gente prestar atenção nos detalhes, não só no maravilhoso, sabe, do físico que aconteceu. Jesus falou, o que queres que eu faça? Ele falou, somente que eu veja. Somente que eu veja. Então ele não pediu assim, Jesus, eu quero comida, eu quero ser bonito, eu quero ter um carrão, né? Ou uma carroça do ano, deve ser lá da hora, né? Não, eu só quero que eu veja. E Jesus assim o fez. Olha que legal. E aí esse foi salvo. A gente vai falar ainda da palavra da salvação. Esse foi salvo. Por quê? Ele enxergou e imediatamente ele começou a seguir a Jesus. E Jesus continuou o seu caminho para Jerusalém e o Bartimeu seguiu com Jesus. Olha que legal. Então ele entendeu. Ele não pediu nada além do que possibilidade de mudar de vida. Ele pediu a possibilidade de mudar de vida. Ele não pediu, Jesus, muda a minha vida. Numa outra ocasião, o Tiago e o João se depararam com essa mesma pergunta de Jesus, onde Jesus falou, o que queres que eu faça? E aí eles, como a maioria de nós, responderam assim, eu quero um lugar ao lado de Deus. É fácil, né? E o que geralmente a gente pede é um lugar ao lado de Deus. A gente não pede oportunidade para a gente trabalhar e melhorar e conquistar, né? A gente não quer trabalhar, conquistar. A gente quer já chegar no ponto final, sem passar pela estrada. E o cego Bartimeu nos dá uma lição muito grande de como a gente deve se portar. E depois também tem o caso dos leprosos, dos 10 leprosos, onde Jesus chamou os leprosos, curou os leprosos, e eles sumiram. Aí só um. E Jesus falou assim, onde estão os outros? Onde estão os outros? Ele falou assim, eu não sei, Jesus. E esse, o único leproso, se prostrou diante de Jesus, louvou Jesus e a partir dali mudou também a sua vida. Agora, será que a gente quer mudar a nossa vida? Vamos pensar nisso. E assim que o menino se prostrou, Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. Mais uma vez Jesus falou, a tua fé te salvou. Gente, isso é muito importante, a gente guardar essa frase onde ele fala, a sua fé te salvou. Dos 10 leprosos que estavam lá, só um veio agradecer a Jesus. Só um realmente tem a tendência de mudar, de se transformar, de se salvar. Onde estão os outros 9? Qual desses que a gente se identifica? Quantas vezes Jesus estende a mão para a gente
E aí assim que a gente sai do apuro, a gente abandona depois de Jesus e o ensinamento e tudo. Que a gente só olha para Jesus, que a gente só se apega a Jesus enquanto a gente está no aperto. E aí uma vez esse aperto se tranquilizando, a gente volta tudo ao que era. Quantas vezes a gente faz isso? Aí tem uma outra passagem, né, onde Jesus está saindo do barco e aí vem um senhor da sinagoga lá, que é o Jairo. E aí ele pede ajuda para sua filha. Fala, minha filha está quase morrendo, eu preciso que você vá lá abençoá-la, porque eu não quero perder a minha filha e não sei o que lá, e tarará, tarará. Aí Jesus fala assim, não, vamos lá, eu vou lá. Pedro, Tiago, João, vocês três me acompanham, vocês vão comigo. Você vê, né? Os três estavam sempre lá, provavelmente relacionados à mediunidade de cura. E aí segue lá Jesus. No caminho, Jesus andando, e aí de repente uma moça que estava num sangramento incessante acreditava muito que Jesus podia salvá-la, mas ela não conseguia chegar até ele. E aí quando ele passou perto dela, ela se esticou e tocou nas vestes dele, e naquele momento secou o sangramento, cessou o sangramento. Jesus percebeu que quando ela tocou, ele sentiu o fluxo de energia que ela necessitava. Olha a quantidade de energia que foi desprendida ali. E ele parou e falou, pessoal, alguém tocou em mim. Alguém cheio de virtudes. Aí foram procurar e foi a mulher lá e descobriu que era a mulher. E aí ela agradeceu e ele falou assim, mais uma vez, a tua fé te salvou. A tua fé não te curou, a tua fé te salvou, ele falou para ela. E continuou o caminho até o Jairo. Aí chegou lá também, a moça, quando ele chegou na casa do Jairo, o pessoal falou, oh, agora não adianta mais, ela acabou de morrer. E Jesus falou, não, vamos lá. E aí Jesus foi lá, abençoou, fez uma imposição de mãos, uma deposição de fluidos e conseguiu trazê-la de volta à vida, conseguiu salvar. Então é importante a gente falar sobre isso aí. Ele trouxe ela de volta à vida. Então é importante a gente notar que todas as curas, elas estavam relacionadas a fenômenos de efeito físico, a fenômenos de magnetismo e a fenômenos de tratamento e atendimento espiritual. Tem uma outra passagem onde o cara pede ajuda, que ele tem um filho, que o filho não se controla e se debate, às vezes cai no fogo, às vezes cai na água, né? E Jesus cura ele à distância também. Como isso? Ele faz o atendimento àquele espírito que eventualmente estava assediando aquele irmãozinho. Quantas vezes a gente não vê isso hoje acontecendo? Quantos atendimentos a gente não faz no próprio Centro Espírita Júlio de Abreu e tantas outras casas, e outras casas que também não são espíritas, mas que faz o atendimento espiritual? Isso é muito comum. Agora, mais importante do que essa impressão, do que esse efeito extraordinário que causa essas curas, esses fenômenos, é a gente perceber os ensinamentos profundos. É a gente perceber os ensinamentos profundos que estão em cada um desses fenômenos ou desses milagres. Porque o extraordinário, ele está na transformação das pessoas. O extraordinário está na cura da alma e não na cura do corpo, na transformação da alma e não na transformação no corpo. E aqui cabe mais uma reflexão. Qual a transformação que a gente está procurando? Qual a transformação que você procura, que eu procuro? É a transformação da alma ou a transformação do corpo?
A transformação do corpo, ela é uma consequência da transformação da alma. Então a gente precisa buscar a transformação da alma. A maioria de nós pede uma cura temporária que vai morrer com o nosso corpo. E a nossa alma? E a nossa essência? E a cura da nossa alma? Todas as pessoas que Jesus curou morreram. Todas, sem nenhuma exceção. Juro para vocês. Agora, daquelas que foram curadas do corpo, quais foram curadas da alma? Daqueles 10 leprosos, 9 foram embora assim, não estou nem aí para Jesus. E um foi lá agradecer. Onde a gente se encaixa nesse desenho todo que a gente está fazendo aqui? Quantos foram curados e quantos foram salvos? A gente precisa buscar a nossa salvação, gente, e não a nossa cura. O que é salvar? O que é salvar? Salvar é trazer de volta a vida. Jesus não trouxe a moça lá, filha do sacerdote, à vida? Então salvar é trazer de volta a vida. Uma pessoa está lá no mar se afogando, está na iminência de perder a vida. O bombeiro pega o seu nadadeira, vai lá, salva a moça. O que ele fez? Ele trouxe ela de volta à vida. Deu uma nova oportunidade a ela. A gente está no incêndio no 20º, 30º andar. O bombeiro vai lá, tira a gente. O que ele fez? A gente estava na iminência. A gente estava no caminho errado. Estava na iminência de perder a nossa vida e ele trouxe a gente de volta à vida. Então ele salvou a gente. Então salvar é trazer de volta a vida, é resgatar, é trazer de volta o contato com a nossa consciência. É quando o fluxo da nossa vida está em risco, está interrompido. E o que é o pecado? Pecar é errar o alvo. Quem está em pecado está indo para o caminho errado, está indo para o destino errado. Então pecado é o erro do alvo. É cometer falta. É perder o caminho. É se perder da vida. Então quem está em pecado precisa de salvação. Precisa tomar o curso da sua vida de volta. Se nós vivemos em pecado, nós vivemos em erro. E precisamos de salvação. Então o que Jesus falava? A tua fé te salvou. Então que a nossa fé possa trazer a nossa salvação. Possa trazer a gente de volta ao caminho. Os milagres nós podemos operar. Como a gente pode operar os milagres? Nos mudando, nos transformando, buscando na gente onde está o cego Bartimeu. É buscando a cura da nossa cegueira, que não enxerga dentro do nosso próprio lar uma pessoa que precisa de ajuda. No nosso trabalho, quando a gente espizinha. No nosso convívio social, quando a gente deixa de exercitar a caridade. Essa cegueira. Onde está essa cegueira dentro da gente? Vamos trazer de volta a vida, vamos trazer a gente, vamos buscar a nossa salvação, trazendo a gente de volta à vida. Onde está o paralítico da Betesda dentro de nós?
paralisados nas ações do bem, paralisados no nosso comodismo, paralisados no nosso apego às coisas materiais. Que importância que eu dou às coisas materiais, que importância que eu dou às coisas espirituais. Onde está esse paralítico dentro de nós? Onde está o leproso dentro de nós? Aquele leproso que foi embora. Será que nós somos um daqueles 9? Ou somos aquele único que ficou? Não temos que identificar as lepras do orgulho, da vaidade, dos vícios. Vamos limpar essas lepras da gente. Vamos operar esses milagres. Vamos buscar a salvação. Vamos nos colocar de volta no rumo da vida. Esse é o sentido, esses são os ensinamentos dos milagres, na minha visão. A filha do Jairo, que ele trouxe de volta a vida, não está na hora da gente voltar de volta à vida? Não está na hora da gente viver como cristãos? Não está na hora da gente viver com renúncia? Praticando a caridade? Vivenciando o perdão? E quando Jesus andou sobre as águas calmas, não está na hora da gente andar nas águas calmas? Quando tudo à nossa volta está pegando fogo, uma agressividade, um desequilíbrio, não está na hora da gente respirar profundamente e andar nas águas calmas do equilíbrio, da serenidade? Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui, dividir com vocês. Então, os milagres, quando entendidos como sobrenaturais, eles não existem. Porque se é sobrenatural, não é da natureza. E a natureza é a manifestação da vontade de Deus. A natureza é, de certa forma, o próprio Deus. Então, o milagre como derrogação de leis naturais, esse não existe. Esse não existe mesmo. Agora, o milagre como um fenômeno maravilhoso, ele existe. Ele existe e cabe a nós operar o milagre nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão ao nosso lado, que é o milagre da transformação. Não a transformação de corpos, mas a transformação de almas. Esse milagre existe e você pode fazer e eu posso fazer com a tomada de consciência. Na nossa luta contra as imperfeições, no exercício de um olhar fraterno, na reforma íntima, mudança de paradigmas, de comportamentos. Então eu convido a cada um de vocês para que façamos um milagre, primeiramente nas nossas vidas. E oportunamente na vida das pessoas que nos rodeiam. É um exercício difícil de fazer. A gente está aqui aprendendo, mas o milagre é isso. O milagre é a transformação. A salvação é o retorno à vida. Vamos retomar a nossa vida em busca da felicidade. Esse é o convite, então, que eu deixo a todos vocês, a todos nós, que operemos um milagre a cada dia. Cada dia que a gente conseguir transformar uma coisa dentro da gente, um sentimento, uma atitude impensada, a gente está operando um milagre. Então que Jesus, ao lado de cada um de vocês, ao lado de cada um de nós, possa nos auxiliar
para que a cada dia nós possamos operar milagres nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Pelo tempo que temos, a gente encerra aqui, mas em outra oportunidade a gente volta a falar disso. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, pode usar as redes sociais, pode colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo também, que a gente vai responder, tá bom? Gente, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado à equipe do Júlio de Abreu por essa oportunidade e fiquem todos com Deus, que a paz do Mestre Jesus nos ilumine e nos auxilie para que a gente consiga operar a cada dia um milagre novo nas nossas vidas.